Uma saudação muito especial a todos. Essa aula está sendo gravada aí a pedido de alguns alunos que ficaram em segunda época em LET 1. Então a gente está gravando essa aula de hoje aí para passar um, um resumo aí, um apanhado aí sobre o material disponibilizado para vocês aí que vai ser utilizado, que foi utilizado para confeccionar a prova de vocês. Quero tranquilizar todos desde o início, tá, pessoal? Dizer que a disciplina de LET, as avaliações são feitas para um procedimento classificatório, então obviamente eu tenho que fazer a prova com uma determinada dificuldade para que os alunos, conforme o seu desempenho, conforme os seus estudos, possam ir sendo classificados, né, pela nota que eles tiraram. A avaliação de segunda época, pessoal, o foco é outro, né? Então, vocês já foram classificados, já receberam a sua nota lá na disciplina, e agora nós estamos fazendo uma avaliação para verificar uma aprendizagem mínima de conhecimento que aí o aluno tem que ter para ser aprovado na disciplina. Então, a confecção da prova de segunda época tem um outro objetivo, né, uma outra finalidade que não a de classificação, que é a da verificação final e da verificação de avaliação. Então, essa prova, pessoal, é num nível bem básico do conteúdo que foi passado para vocês de trânsito. Na verdade, são os conceitos mínimos que eu e os demais instrutores acreditamos que o policial militar tem que ter para atuar como agente de fiscalização é, é, na rua, na sua atividade policial, que vocês em breve vão alcançar aí no final do ano. Tá? Então, fiquem muito tranquilos quanto a isso e vamos repassar aí então alguns conhecimentos aí para que vocês possam, sem nenhum problema, aí, serem aprovados na disciplina. Então vamos lá, pessoal. Resumo de LET 1 para a segunda época. Vamos lá então. Primeiro slide que eu vou passar para vocês é a questão do Sistema Nacional de Trânsito. Muito importante que a gente saiba aí do que é o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, um conjunto de órgãos da União dos Estados e Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de trânsito, né, a gestão do trânsito, né, as ações de trânsito. Entre essas ações, ele cita lá, o artigo 5º do CTB, cita lá planejamento, administração, normatização, pesquisa, entre vários temas. Pessoal, não precisa decorar nada disso, tá? Por favor. Vocês têm que entender apenas que o SNT é um conjunto de órgãos federais, estaduais e municipais que visam a gestão do trânsito. Entre essa gestão do trânsito estão incluídos aí também os órgãos que têm por missão policiamento e fiscalização, tá? Então vamos lá, o que é importante aí do SNT, pessoal? Nós sabermos a sua composição. Quem que compõe o SNT, pessoal? O Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo do SNT. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, que no Distrito Federal recebe o nome de CONTRADIF. Tá? Terceiros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Na União, nós temos como órgão executivo de trânsito o DENATRAN. No Estado, nós temos como órgão executivo de trânsito o DETRAN. E nos municípios, obviamente eu não tive como colocar ali, cada município, conforme a lei municipal, vai determinar uma nomenclatura para o seu órgão de trânsito, então não tem como eu citar todos os nomes de órgão de trânsito, vez que cada município tem o seu próprio órgão com uma nomenclatura própria. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e dos municípios, então na União nós temos o DENIT, e no Estado de Santa Catarina nós temos como órgão executivo rodoviário a Secretaria de Infraestrutura. Tá? Não há, desconheço aí, até no Brasil, a nível de Brasil, que algum município tenha algum órgão rodoviário de trânsito. Tá? Geralmente os municípios são compostos apenas por vias urbanas. No quinto, inciso quinto, nós temos a Polícia Rodoviária Federal como órgão do Sistema Nacional de Trânsito. E no item 6 nós temos então aí as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, então a nossa PMSC aqui em Santa Catarina. Item 7, nós temos as JARE, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infração. Tá? Então nós temos essas sete entidades, né, de diversas circunscrições, federal, estadual e municipal, que compõem o SNT. Então, para relembrar, CONTRAN,
órgão máximo executivo de trânsito, CETRAN, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, vamos retornar aqui, e que no Distrito Federal recebe o nome de CONTRADIF, são órgãos normativos, consultivos e coordenadores de trânsito nos estados, DENATRAN e DETRAN e o órgão municipal de trânsito como órgão executivo de trânsito, DENATRAN da União, DETRAN do Estado e os órgãos municipais, cada um com seu nome, órgão rodoviário, órgão executivo de trânsito rodoviário, DENIT e Secretaria de Infraestrutura, aqui em Santa Catarina especificamente, até em outros estados, quem é de outro estado, oriundo de outro estado, o órgão rodoviário, na maioria dos estados é chamado de DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Aqui em Santa Catarina é aquele que recebeu a CI, né, a Secretaria de Infraestrutura, que recebeu essa competência de ser o órgão executivo rodoviário de trânsito aqui do estado de Santa Catarina. PRF, PMSC e AIJARES. Então vamos lá, fiz uma tabelinha, tem gente que gosta muito de estudar de forma visual. Então temos lá órgãos consultivos e normativos, federal CONTRAN, estadual CETRAN, os órgãos executivos de trânsito a nível federal DENATRAN, a nível estadual DETRAN e os órgãos municipais de trânsito, cada um com seu nome. Os órgãos executivos rodoviários, na esfera federal nós temos o DENIT, na esfera estadual aqui em Santa Catarina a Secretaria de Infraestrutura, os agentes de fiscalização federal nós temos a PRF, a nível de estado nós temos a PMSC e a PMRV para as rodovias, como os agentes de fiscalização municipal nós temos as polícias militares e os agentes de trânsito municipal, aí a ver o convênio de trânsito estabelecido entre a PM e o município. E como os órgãos julgadores, nós temos a JARE, pessoal, e aí cada órgão de trânsito possui a sua JARE vinculada ao órgão, tá? Então esses são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Aí nós temos aí também, importante para ver para a prova de segunda época, pessoal, a classificação de veículos, tá? Então a gente chama lá que a classificação de veículos é dada pela TEC, tração, espécie e categoria, tá? Então dentro da tração nós temos 5 subdivisões, veículos classificados contra tração como automotores, elétricos, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Quanto à espécie, nós já temos 7 classificações: passageiros, carga, misto, competição, tração, especial e coleção. E temos mais 5 classificações que são subdivisões da categoria: oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Tá? Então, a classificação dos veículos vai se dar dentre esses tipos estabelecidos pelo artigo 96 do CTB. Tá? Lembrem sempre da TEC, tração, espécie e categoria. 5 com relação à tração, 7 com relação à espécie e 5 com relação à categoria subdivisões. Tá? Então essas são as classificações dos veículos. Vamos lá, habilitação, pessoal. Sobre habilitação, o artigo 140 do CTB estabelece que a habilitação para a condução de veículos automotores e elétricos será feita por meio de exames que deverão ser realizados juntos ao órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN. Então, o DETRAN é que vai fazer essas avaliações e exames para a habilitação do condutor. Tá? E o CTB são 3 requisitos e com a resolução 789 nós temos 4 requisitos para o cidadão conseguir se habilitar. Primeiro deles, ser penalmente imputável, tá, pessoal? Então nós temos lá no artigo 228 da Constituição Federal que os maiores de 18 anos são penalmente imputáveis, tá? Então não façam vinculação com a idade, tá? A idade está prevista lá na Constituição Federal. No CTB basta ser penalmente imputável. Isso significa que em qualquer projeto de lei, qualquer emenda constitucional que altere a idade penal no Brasil, automaticamente se altera a idade para habilitação, tá? Então, o requisito para habilitação é ser penalmente imputável, que no Brasil, por força do artigo 228 da Constituição Federal, é aos 18 anos. Saber ler e escrever, então é ser alfabetizado. 3, possuir carteira de identidade ou equivalente. E no inciso 4 ali, o 4º requisito foi trazido pela resolução 789, não faz parte do CTB, possuir cadastro de pessoa física CPF. Por que disso, pessoal? Porque a carteira de identidade, como vocês
como nós todos sabemos, é expedida pelos estados e cada estado produz uma numeração própria. Então pode ser que haja a mesma numeração de identidade para duas pessoas em dois estados diferentes. Então essa pessoa, para poder ser identificada no Registro Nacional de Condutores Habilitados, no RENACH, a nível Brasil, nós precisamos ter uma numeração nacional, e essa numeração nacional é dada pelo CPF, considerando aí que a carteira de identidade ela pode ter numerações variadas aí, até repetidas de estado para estado. Vamos em frente, a habilitação, como eu falei aí, seguindo na habilitação, nós temos que as resoluções 684 e 727, pessoal, trouxeram a possibilidade da habilitação ser expedida por meio eletrônico, né? A conhecida CNH-E. Então, isso é uma forma digital do documento original que era feito em papel moeda. Então, não há mais necessidade do porte do documento físico. O cidadão pode apresentar à fiscalização o documento no formato digital através do seu smartphone, do seu equipamento ali de telefonia móvel, né? Obviamente dentro de um aplicativo fornecido pelo Denatran, pelo Departamento Nacional de Trânsito, ele ali consegue demonstrar a sua CNH e a sua habilitação aos agentes de fiscalização. Importante, pessoal, já falei para vocês diversas vezes, também cai na prova, tá? Habilitação, categorias de habilitação, primeira delas a ACC, autorização para condução de ciclomotores, que pode conduzir, além dos ciclomotores, as bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico que tiverem mais de 350 watts de potência, velocidade máxima superior a 25 km por hora, funcionamento do motor sem a necessidade do condutor pedalar e dispor de acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação menor de potência. Então são os 4 requisitos para as bicicletas elétricas serem consideradas ciclomotores, tá? Além de todos os outros ciclomotores, que são aqueles veículos de 2 ou 3 rodas dotados de motor a combustão com mais de 50 cilindradas, até 50 cilindradas. Então, ciclomotores são aqueles veículos de 2 ou 3 rodas dotados de motor a combustão de até 50 cilindradas e de motores elétricos de até 4 kW. Tá? Então, veículos de 2 ou 3 rodas, motores a combustão até 50 cilindradas, veículos com motores elétricos até 4 kW e que atinjam até 50 km por hora de velocidade máxima estabelecida pelo fabricante são considerados ciclomotores. E as bicicletas elétricas, então todos os veículos de 2 ou 3 rodas movidos por motor a combustão são considerados ciclomotores. Os elétricos, então as bicicletas com motor elétrico, somente serão consideradas ciclomotores as com potência superior a 350 kW, com velocidade de fabricação máxima de 25 km por hora, funcionamento do motor sem a necessidade de pedalar e dispor de acelerador. Então esses são os requisitos que transformam a bicicleta elétrica em um ciclomotor, já se enquadra na classificação de ciclomotor. A combustão, todos os veículos de 2 ou 3 rodas com motor a combustão são considerados ciclomotores. Documento de habilitação PPD ou CNH da categoria A. Então são veículos automotores elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral ou semi-reboque, especialmente projetado para o uso deste veículo. Tá? Então veículos automotores, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que aqui a gente conhece popularmente por sidecar, ou semi-reboque especialmente projetado para o uso em motocicletas e motonetas. Então todos esses têm que ser conduzidos por condutores com a categoria A. Tá? Além disso, todos os veículos abrangidos pela categoria ACC, então todos os ciclomotores, também podem ser conduzidos por condutores com a CNH ou PPD de categoria A. Ela não se aplica aos quadriciclos, cuja categoria é B, porque os quadriciclos possuem 4 rodas, né, pessoal? Mais do que as 2 ou 3 previstas originalmente para a categoria A. Na categoria B, nós temos lá veículos automotores elétricos não abrangidos pela categoria A, né? Então os veículos de 2 ou 3 rodas A, então veículos com mais de 3 rodas já entra possivelmente na categoria B, cujo PBT não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares excluídos o do motorista, tá? O que perfaz 9 lugares. Então,
veículos com mais de 9 lugares, 8 passageiros mais o motorista, não se enquadram na categoria B. Tá? Então, B, veículos automotores elétricos com 4 rodas ou mais, tá? E cujo PBT não exceda 3.500 kg e a lotação não exceda 9 lugares, 8 mais o motorista. Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada, desde que a soma das unidades, então soma-se o veículo trator com o PBT do veículo tracionado, não exceda 3.500 kg e cuja lotação total, a soma do veículo trator mais do reboque ou semi-reboque, não exceda 8 lugares, excluído o do motorista, então não exceda os 9 lugares. Os veículos automotores da espécie motorcasa se enquadram lá na exceção da categoria B, então os veículos da categoria motorcasa podem ter até 6.000 kg de PBT, tá? Para serem conduzidos pela categoria B. Os tratores de rodas e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, tá? Então tratores de roda e os tratores destinados a trabalhos agrícolas podem ser conduzidos pela categoria B, bem como os quadriciclos de cabine aberta ou fechada. Todos esses veículos podem ser conduzidos pela categoria B, seja PPD ou seja CNH. A categoria C, nós já vamos ter os veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de carga, cujo PBT exceda 3.500 kg, então até 3.500 kg, categoria B, excedeu 3.500 kg, ou seja, 3.501 kg, o veículo já passa a ter a necessidade de ser conduzido por condutores habilitados na categoria C, bem como os tratores de esteira, mistos ou equipamentos destinados a movimentação de carga, terraplanagem, construção e pavimentação. Tudo isso categoria C. Os veículos da espécie motor casa, cujo PBT ultrapassa 6.000 kg. Vimos lá a exceção do motor casa, até 6.000 kg, categoria B, acima de 6.000 kg passa a ser categoria C, desde que não exceda os 8 lugares excluído do motorista, ou seja, desde que o motorhome ou motor casa não tenha mais do que 9 lugares. Combinações de veículos automotores elétricos não abrangidos pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B e C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg, tá? Então, as combinações de veículos, desde que o PBT da unidade acoplada, desde que o PBT do reboque ou semi-reboque não tenha mais do que 6.000 kg, se caracterizam na categoria C. E além disso, há a prevalência da categoria C sobre a B, então todos os veículos abrangidos pela categoria B podem ser conduzidos por veículos da categoria C. Na categoria Delta, então, pessoal, nós temos os veículos de passageiro, C carga, D passageiro, que excedam os 8 mais 1, que excedam os 8 lugares mais 1. Então, todo veículo de passageiros com 10 lugares ou mais, 8 mais o motorista, 9. Então, todos os veículos com mais de 10 lugares ou mais são conduzidos por condutores da categoria Delta. Os veículos destinados a transporte de escolares, independentemente da lotação. Então, se falou em veículo escolar, a categoria mínima de habilitação sempre vai ser Delta, independentemente da categoria de lotação, da capacidade de lotação do veículo. Os veículos automotores da espécie motor casa, que nós vimos lá que é exceção, quando eles possuírem mais de 8 lugares, excluído o condutor, ou seja, mais de 9 lugares, os motorhomes serão conduzidos com condutores da categoria Delta. E também, pela questão da prevalência, todos os veículos da categoria Bravo e Charlie podem ser conduzidos pela categoria Delta. E aí vamos para a categoria Eco, que para mim sempre foi a mais fácil de se definir, porque a Eco, pessoal, exige no mínimo 2 veículos. Então, quando fala-se em categoria E, sempre vai ter que ser 2 veículos, no mínimo 2 veículos, tá? Então, é combinação de veículo cujo a unidade tratora seja da categoria B, C ou D, e que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 ou mais quilos de PBT, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Então, na categoria E, pessoal, a gente vai esquecer o veículo trator e vai verificar apenas o reboque ou semi-reboque.
se ele possuir mais de 8 lugares ou se o PBT deste reboque ou semi-reboque for superior a 6.000 quilos ou 6.000 quilos ou mais, né? Então seja igual ou superior a 6.000 quilos, vai ser necessária a categoria habilitação E. Tá? Se a soma dos dois ultrapassar 3.500 quilos de PBT, categoria C, desde que o reboque ou semi-reboque não tenha mais de 6.000 quilos, porque daí passa a ser E. Tá? Na E, a gente vai somente pensar no reboque. Não precisa fazer somatório, não precisa, nem esquece até o veículo trator. Pensa, concentra-se somente no reboque. Combinação de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada. Então, todo veículo que tracionar mais de um reboque, ou seja, 3 veículos, nós já temos 3 veículos, uma trator e 2 tracionadas, o condutor dessa combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada terá que ter categoria E. E como eu já falei para vocês, pessoal, pela questão de prevalência, todos os veículos abrangidos pela categoria B, C e D, tá? Há uma aula de habilitação aqui no YouTube também, pessoal, que eu falo só de habilitação, tiro todas as dúvidas, aprofundo, coloco todos aqueles casos complicados. Então, caso alguém ainda tenha dúvida aí, recomendo dar uma olhadinha no vídeo sobre habilitação e ali eu desvendo várias situações ali, envolvendo combinações de veículos e cito vários exemplos, é bem legal, também está disponível aí se você quiser ver aqui no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Continuando na habilitação, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículos que necessitem requisitos especiais para condução, ou seja, veículo de transporte coletivo de passageiros, veículos escolares, veículos de emergência ou veículos que transportam produtos perigosos, o candidato deve ter os seguintes requisitos. Primeiro, ser maior de 21 anos. Tá? Então nós vimos lá que para conseguir habilitação ele tem que ser penalmente imputável. Aqui, para se habilitar na categoria D, E ou para conduzir veículos que necessitem cursos especiais, nesse caso, o candidato à habilitação deve ter no mínimo 21 anos, entre 21 anos ou mais, e estar habilitado. Então, quer dizer, para a categoria D, ele tem que estar habilitado no mínimo há 2 anos na Bravo, na B, ou há 1 ano na categoria Charlie, tá? Quando ele pretender se habilitar na categoria D, Delta. Quando ele quiser se habilitar na categoria E, o CTB exige que ele esteja no mínimo 1 ano na categoria Charlie. Então, no mínimo 1 ano de Charlie para se habilitar na categoria D. Isso é a previsão lá do artigo 145 do CTB. Nós temos também não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Tá? Isso também foi um requisito implementado agora pela Lei 14.071. Então, a partir de abril aí nós tivemos essa mudança legislativa. Então, o condutor, para se habilitar na categoria D ou E, ou para a condução de veículos especiais que necessitem cursos especiais, ele não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E por último, no caso aí dos veículos especiais, então todo aquele condutor que deseja conduzir aí transporte coletivo de passageiros, escolares, emergência, que transporte produtos perigosos ou transporte cargas divisíveis, ele tem que ser aprovado em curso especializado ou em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do CONTRAN, que isso foi feito através da resolução 789. A participação nesses cursos especializados independe aí do condutor ter ou não cometido autuações gravíssimas nos últimos 12 meses. Então a participação do curso independe em relação à autuação, mas ambos são requisitos para a habilitação na condução de veículos especiais, que são esses veículos que precisam de curso específico para a sua condução. Então, questão visual também, pessoal, o condutor, a habilitação inicial vai ser sempre A, B ou AB, né? E aí da B ele leva 1 ano para ir para C, da C ele leva 1 ano para ir para D ou 1 ano para solicitar a categoria E, tá? E no caso da B direto para D, ele tem que ter 2 anos, tá? E da D para E, o CTB não faz essa previsão de tempo mínimo. Tá? Com relação à validade dos exames necessários para a habilitação, pessoal.
Então, o exame de aptidão física e mental tem uma validade e deve ser renovado para condutores com idade inferior a 50 anos, ou seja, 49 anos, 11 meses e 30 dias. Os exames terão validade de 10 anos, devem ser renovados a cada 10 anos. Para condutores com idade de 50 anos até 69 anos, 11 meses e 30 dias, que seria idade inferior a 70 anos, esses exames terão validade de 5 anos e a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Tá? Também uma inovação da Lei 14.071 de 2020, que trouxe esses novos prazos de validade para os exames da nossa CNH. Então, abaixo de 50 anos, 10 anos, entre 50 e inferior a 70 anos, 5 anos, e 70 ou mais, o condutor é habilitado pelo período, os exames que ele fez para habilitação têm validade de 3 anos. Seguindo então, pessoal, nós temos aí a nossa avaliação psicológica, a qual serão submetidos os condutores que desejam retirar, o que desejam incluir na sua CNH o EAR, o Exerce Atividade Remunerada. Então, toda vez que um condutor que exerce atividade remunerada renovar a sua CNH ou quiser incluir esse EAR na CNH, ele vai ter que submeter um exame psicológico, bem como todos os condutores na sua primeira habilitação. Então, só é realizado o exame psicológico na primeira habilitação e caso o condutor queira incluir o EAR na sua CNH. Incluir o EAR, aí a cada renovação ele vai ter que fazer, juntamente com os demais exames, o exame de avaliação psicológica. Com relação ao toxicológico, pessoal, então o exame toxicológico previsto lá no artigo 148A, também o CTB inovou aí esse ano e trouxe alguns requisitos, tá? Então, para os condutores das categorias C, D e E, eles devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH, tá? Então, condutores das categorias C, D e E, ou que pretendem se habilitar nas categorias C, D e E, devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico, tá? Para obtenção ou para a revalidação dessa CNH. O exame de que trata esse artigo, então o exame toxicológico, pessoal, ele vai verificar o consumo de substâncias psicoativas com uma janela de detecção de 90 dias antes da data de realização do teste. Então o teste vai fazer uma avaliação médica, né, clínica, que vai indicar o consumo de alguma substância psicoativa nos 90 dias que antecederam o teste realizado. Para os condutores com idade inferior a 70 anos, ou seja, os condutores que têm data de validade da CNH de 10 ou de 5 anos, destes condutores das categorias C, D e E, vai ser exigido a cada 2 anos e 6 meses, ou seja, a cada 2 anos e meio, uma renovação deste exame toxicológico, tá? Independentemente da validade dos outros exames, lá seja 10 ou seja 5, os condutores habilitados nas categorias C, D e E devem renovar esse exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Vamos lá. Para esse exame toxicológico é garantida a contraprova, né, pessoal? Então, a pessoa que deu o resultado positivo, né, ela pode exigir que seja feito um novo teste, uma contraprova, né, que não terá um efeito específico, então ele deixa de receber a CNH, ele tem suspenso o seu direito de dirigir e exige-se aí em grau de recurso a contraprova e vai ter que aguardar o resultado dessa contraprova para a concessão da habilitação conforme já as previsões já repassadas, tá? E como o parágrafo 5º diz que em caso positivo, já até tinha falado ali durante o quarto, em caso de resultado positivo, o condutor terá automaticamente suspenso o seu direito de dirigir pelo período de 3 meses, prazo de suspensão esse que é extinto quando da apresentação de um exame com resultado negativo. Então, realizou o exame, deu positivo, automaticamente ele não recebe a CNH e recebe uma penalidade de 3 meses de suspensão do direito de dirigir. Ele realiza um novo teste algum tempo depois. Se esse resultado der negativo, ele tem direito à sua CNH das categorias C, D ou E, bem como também é suspenso
esse prazo de suspensão, suspenso, prazo de suspensão. Então, o prazo de suspensão é cancelado, tá? A qualquer tempo, desde que ele apresente o resultado negativo. Sobre a CNH, pessoal, então, como já comentamos, a CNH ela pode ser apresentada em meio físico ou digital, à escolha do condutor, né, de acordo com os requisitos aí estabelecidos pelo CONTRAN, vai conter a fotografia do condutor, identificação, número de inscrição do CPF desse condutor, ela terá fé pública e valerá em todo o território nacional. E o parágrafo 1A diz que esse porte do documento de habilitação pode ser dispensado, ele será dispensado quando o agente de fiscalização tiver acesso ao sistema informatizado para verificação, para comprovação dessa habilitação por parte do condutor. Tá? Então, sempre que na abordagem o condutor não tiver nem a CNH física, nem a CNH digital, se o agente de fiscalização tiver acesso aos sistemas informatizados, não cabe a infração por falta de documento obrigatório. Tá? O condutor vai ser verificado a habilitação que ele possui, vai ser tomadas as medidas, obviamente, decorrentes dessa informação, e se tiver tudo certo na consulta ao sistema, esse condutor vai ser liberado sem nenhum tipo de penalização. A carteira nacional de habilitação terão validade somente para a condução de veículos quando apresentadas em original. Tá? Então, original considera-se tanto o físico quanto o apresentado no aplicativo. Para cada condutor corresponderá um único registro no RENASH, tá, pessoal? Então, a pessoa, a partir do momento que ela como iniciou um processo de habilitação, ela recebe um número de RENASH e esse número de RENASH acompanha ela por toda a vida, tá? Mesmo que ela tenha a CNH suspensa, mesmo que ela tenha a CNH cassada, mesmo que tenha que reiniciar todos os testes, o número do RENASH vai permanecer sempre vinculado àquela pessoa. É o mesmo número que vai acompanhar a pessoa pela vida inteira. A renovação da CNH ou emissão de uma nova via somente será realizada com todos os débitos quitados ali que constam no cadastro do condutor. A validade da CNH é condicionada à validade dos exames físicos e médicos, né? Nós já vimos isso, e o prazo de validade é aquele, 10, 5 e 3 anos, dependendo da idade do candidato. E os órgãos de trânsito, por obrigação aí imposta pela lei também 14.071, que entrou em vigor em abril desse ano, os órgãos devem comunicar a todos os condutores com 30 dias de antecedência o vencimento da CNH. Tá? Então, o órgão de trânsito, pelos meios digitais, aí, né, obviamente, né, eles devem comunicar aos condutores aí que as CNHs vão vencer no prazo de 30 dias. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, o pessoal fala também que todo veículo deve ser registrado perante ao órgão estadual de trânsito, que nós já vimos lá, que compõe o CNT, e é o DETRAN. Então, o órgão executivo de trânsito do estado, que é o DETRAN. Então, todo veículo ele passa por esse processo, né? Fabricação, cadastro na base índice nacional de dados, né? Todos os veículos registrados, ele entra no RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, e o veículo novo logo em seguida será registrado junto ao DETRAN do estado de residência ou de domicílio do proprietário do veículo.